A introdução pra mim é a pior parte. Tá se prendendo o óculos! A introdução é uma xereca. Eu gosto de parar, porque eu perco a minha linha de raciocínio. Eu não lembro como voltar pra colocar a minha linha de raciocínio. Tô nervosa. Com isso, melhor do que poder falar durante muito tempo, muitas horas. Oi, amigas e amigos, tudo bem? Bom, se você tá aqui, provavelmente você me conhece. Mas caso você não me conheça, meu nome é Malu e eu criei esse canal porque eu quero ter um ambiente onde eu possa ficar falando durante horas sobre coisas que eu gosto e nada melhor, né? Que criar um canal aí no YouTube e falar, né? Aí eu posso falar o que eu quero, né? Olha aqui. Não, eu tô muito chique. Até microfone eu tenho, tá? Tudo bem que eu roubei da minha amiga? Roubei. Mas não deixa de ser o microfone. É isso aqui. Isso é muito legal. Espero que o áudio esteja bom. Bom, como eu tava falando, o vídeo de hoje é sobre os livros que eu li até então. A gente tá em julho e até agora eu li 10 livros. Graças a Deus, eu tenho uma meta de até o final do ano eu conseguir ler 20 livros. Então a gente tá aí com meio caminho andado. Bora lá, então. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Pá. Não tem vinheta, não. Eu só quis fazer isso. Enfim. Bom, gente. Agora, falando sobre os livros que eu li em janeiro, eu li 2 livros. Eu vou fazer um breve resumo sobre eles e depois falar minha opinião. É o que importa, né? Que o canal é meu, a opinião é minha também. Começando, eu li primeiro A Jogada do Amor. E esse livro, a gente acompanha a Scott, que ela é uma jogadora de basquete, e ela acabou de terminar com a ex-namorada dela. E como se tudo já não tivesse ruim o suficiente, ela ainda bate o carro no carro da sua inimiga, que é a Irene. A Irene, ela é líder das líderes de torcida. E aí, o que é um peido pra quem já tá cagado, né? A Scott vê nisso uma oportunidade delas se ajudarem. Então ela faz um acordo e combina de pagar o seguro da Irene, né, meio que consertar o carro dela, e para isso elas vão só coisa básica, fingir que são namoradas. Ah, coisinha boba, né, gente? A gente finge todo dia. Enfim, e aí elas fazem isso tudo porque, né, uma vai ajudar a outra. E porque a Scott quer fazer ciúmes na ex. Eu não julgo muito também, não. Enfim, e é basicamente isso o resumo. Agora, a minha opinião. Gente, que livro perfeito. Eu devorei ele. Eu sentei assim, li ele em 3 dias. Gente, 3 dias pra mim, 3 dias é muita coisa. Vocês não têm noção. Do tanto que 3 dias pra mim é muito. Muito mesmo. Aí sim, voltando. Eu li ele muito rápido. E além de que ele é um enemies to lovers. Pra mim, na minha humilde opinião, o melhor tipo de romance existente é o enemies to lovers, tá entendendo? Porque, gente, pra mim não tem coisa melhor do que você ver os personagens, tipo assim, jogando farpas um contra o outro. E do nada, eles percebem que na verdade não era ódio, era só amor, entendeu? Tipo, pra mim não tem coisa melhor. Tem umas bombas que a Scott fala que eu fiquei assim, ó, em choque. Mas assim, é muito fofo, sabe? Eu, como uma mulher sáfica, eu não vejo muitos filmes, assim, adolescentes, sabe? E eu gosto muito de filme adolescente, que é bem bobo. Coisa boba, eu gosto de coisa boba. Que é bem bobinho, assim, eles só se apaixonam e desenvolvem romance, sabe? Aquela coisa clichê. E eu sinto que hoje em dia não tem muitos filmes adolescentes com, assim, sabe? Filmes adolescentes, no caso, tem. Mas filmes adolescentes sáficos, entre duas mulheres. Eu, assim, sei lá, eu acho que eu não vi um. Assim, eu sei que tem, mas eu, assim, sabe, são muito poucos e, enfim, é muito pouco, na verdade, na realidade, tem muito pouco filme sáfico, né? Mas, enfim, não é o tópico de hoje. E, assim, eu não vou mentir. Eu lembro que quando eu queria comprar ele, eu vi alguns comentários negativos. Eu não lembro agora sobre o que era, mas eram alguns comentários negativos. E eu também não vou mentir, eu acho a capa dele, eu achava, no caso, a capa meio xoxa, sabe? Então, assim, eu fui ler ele com zero expectativas. Só li, se fosse legal, que bom, se fosse ruim também, tanto faz. E eu simplesmente me apaixonei. Eu sou apaixonada nesse livro. Como eu sou diferente, né, amores, das outras garotas, o meu negócio de nota é de 1 a 10 e não de 1 a 5, né? E aí, dando a minha nota, é 10 de 10, com certeza. Foi o primeiro livro desse ano e já é, assim, favoritado. Favoritado. E eu acho que o importante do livro é quando ele traz alguma sensação pra você, sabe? E principalmente quando é uma sensação boa. Se você tá em ressaca e quer uma coisinha assim, bem besta, bem leve, e ao mesmo tempo boa, esse livro aqui, assim, pra mim, vai cumprir essa função. Agora, sobre outro livro que eu li, foi O Massacre da Família Hope.
Como o próprio nome já diz, foi um massacre que aconteceu na família Hope, né? Nessa história a gente acompanha a Kitty, que ela é uma cuidadora, e ela cuida das pessoas, né? E ela estava afastada do trabalho. Motivo? Que a gente não sabe por quê. E aí ela vai e começa, quando ela volta, a trabalhar na casa, na mansão Hope, que é onde ela cuida da Leonora Hope. E uma coisa que aconteceu há anos atrás foi que aconteceu um massacre nessa casa, onde a irmã e os pais foram assassinados, e a única pessoa que sobreviveu foi a Leonora. Então, o que a gente pensa, e o que meio que todo mundo pensa, é que quem matou foi ela. Mas ela fica assim meio catatônica, sabe? Ela não fala, ela não anda, ela não faz tipo nada. E aí ela tá acamada, e aí a Kitty já tá meio lascada e fala assim, vou ter que ficar, essa velha não vai me matar, não tem como ela me matar. E aí a história é basicamente essa, que é o livro que mais tem plot twist, que eu já li, ele é assim, entupido. Você passa 3 páginas, é um plot, mais 3, mais 2 plot, e assim, sabe, ele assim, é muito bom. Ao mesmo tempo, esse fato de ter muito plot, eu acho que fica meio cansativo. Não que fica ruim, porque assim, eu fui tomando um choque do início ao fim do livro. Mas eu acho que às vezes fica meio cansativo, sabe? Porque você nem espera mais, sabe? Chega um plot, você fica meio tipo, aí tá, mais um, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, eu achei meio assim cansativo. Não que eu esteja falando que é ruim. Não é ruim, é muito bom. Mas, assim, pra mim, às vezes, sabe, pesa um pouco no bolso. Minhas estrelas pra ele foram 10 de 10. Porque, assim, gente, é o que eu falei. Eu fiquei do início ao fim do livro, assim, ó, spoilers, spoilers. Aí ela com aqueles olhos azuis e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu lembrei, oxe, olhos azuis? A Leonora tem olho verde. Que é isso? E você descobre o porquê que foi trocado, você descobre do filho. Gente, você descobre que o pai da menina tá envolvida nisso. É um negócio assim de louco, de louco. Eu espero que se você não tenha lido o livro, você não tenha visto esse spoiler, porque você não vai achar tão. Não vai ser a mesma coisa. Sinto muito, mas não vai ser a mesma coisa. Então, assim, espero que tenha pulado. Foram livros impecáveis e perfeitos. Assim, dominaram meu coração. Eu li eles por PDF e eu, tipo assim, quero muito, 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 muito ter o físico só pra falar que eu tenho, tipo assim, só pra esfregar na cara dos outros e falar que são livros incríveis e perfeitos. Amo de paixão. De fevereiro, eu também li 2. Foi Sem Defeitos e O Detento. Assim, o primeiro eu li Sem Defeitos. Nesse aqui a gente tem a Summer, que ela é filha de um empresário. E aí, esse cara é empresário, ele. Não sei se empresário é a palavra, mas ele é empresário de famosos. E tem um famoso que é o Rhett lá, eu não sei falar o nome dele direito, mas é o Rhett, que ele é um peão de. Ele monta em touros. Eu acho bem legal essa profissão, assim, ao mesmo tempo, tipo, montar em touro, né? Enfim. E ele faz merda, esse Rhett aí. E aí, o empresário dele, que é pai da Summer, pra colocar ele na linha, fala que ela vai ser a babá pessoal dele. Então, até o fim do torneio, ela vai ficar ali seguindo ele e cuidando dele, porque sim, né? E aí, no meio disso tudo, o que não era pra acontecer, né, acontece, porque não era pra eles ficarem juntos, mas acaba acontecendo, né? Meio óbvio. Pra esse livro, eu dei 7 de 10, porque, assim, eu gostei bastante dele. É o primeiro livro que eu leio dessa autora, e eu achei, assim, que ela escreve de um jeito bem bom, assim, é bem fluido a escrita, sabe? Você tá lendo ali, no início é meio assim, tipo assim, não que é ruim, mas, tipo assim, é meio lento, mas quando chega na parte boa, sabe? Assim, que você só vai, você acaba ele rapidinho. E eu gostei bastante disso. Os capítulos não são muito grandes. Achei bem legal a escrita da autora. O jeito que ela. Como é fluido, sabe? É uma coisa bem fluida. Enfim, eu não tenho muito o que falar dele, não. É isso. Aí, o outro foi o Detento. No Detento, a gente tem uma mulher que ela é enfermeira e ela vai pra prisão trabalhar numa prisão de segurança máxima masculina. Uma prisão de segurança máxima masculina. E ela começa lá, né, tudo normal, eu vou só trabalhar. Só que aí a gente descobre que o ex-namorado dela, da adolescência, tá preso lá. E aí a gente começa, né, a descobrir o porquê durante o livro. Uma coisa que é o primeiro livro da Freida que eu leio, mas assim, eu acho que eu fico com muita expectativa, porque, né, todo mundo fica, a Freida, não sei o que lá, muito bom, muito bom, muito bom. Assim, eu não achei esse livro nada demais, sabe? Eu achei a protagonista muito chata. Eu já vi as pessoas falarem que a protagonista dos livros dela são muito assim. A protagonista é muito burra, sabe? Eu me estressei um pouco com ela, mas eu não posso mentir que eu realmente, no final, fui pega de surpresa, assim, o plot que acontece. Que, na verdade, o maluco era realmente o ex dela e não o namoradinho. Eu realmente fiquei assim, porque eu no início achei que o ex dela era problemático, mas depois eu falei, não, o problemático é esse louco aí, o amiguinho dela lá. E aí, no final não era, né? Choque. Assim, mas de mesma forma, o amigo dela também era meio maluco, viu?
Enfim. E eu fiquei muito em choque com o plot em si, sabe? E eu gostei muito da história, eu gosto dessas histórias que tem o passado e o presente. Então vai acontecendo o decorrer da história e ao mesmo tempo volta às vezes pro passado pra gente ver. Eu gosto de coisas assim, acho legal. Porque fica aquele suspense, você fica assim, o que será que é verdade, o que será que não é? Eu gosto, sabe? Mas assim, o plot em si eu achei meio assim. O vilãozão fica lá explicando o porquê e não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, é necessário pra gente entender? Óbvio que é. Mas assim, eu achei meio coisa da Disney, sabe? Tipo, ai, vou ficar aqui, posso matar ela, ou posso contar o meu plano e me fuder. Vou ficar aqui contando meu plano pra me tomar no cu. Tipo assim, minha filha, sabe? Entendeu? A ele eu dei 6 de 10. Sabe? Tipo assim, é legal, é bem assim, prende bastante. Mas assim, não é nada demais também, entendeu? Tipo, tem livros melhores de suspense, como A Mansão, o Massacre da Família Hope, que eu acho assim, né? Tipo assim, muito melhor. Em março, temos também 2 livros, que foi Sem Coração, da mesma coisa que escreveu Sem Juízo, Sem Controle, é da mesma autora que escreveu Sem Defeitos, é a continuação do box. E assim, entre sem defeitos e sem controle, sem coração, sem coração, sem coração ganhou meu coração. Assim. O resumo é que aqui a gente tem a Willa, que é a melhor amiga da Summer, e a gente tem o Cade. Ele tem um filho e ele quer uma babá pro filho dele. Só que todas as babás ou querem dar pra ele, ou ele não gosta das babás. E aí a Summer fala assim: não, eu tenho uma amiga que ela é muito boa com crianças, porque ela trabalha num bar, então ela conhece homens mulherengos. E ela fala: vou trazer ela pra você. E é o jeito que eles se encontram, gente, que a Willa e o Cade se encontram, é assim, louco. Ela simplesmente vai pegar acho que a carteira e a calcinha dela cai no chão. Aí o que ele faz? Pega e guarda. Mentira, ele ia devolver pra ela, só que ela vai embora. E ele fica com a calcinha dela. Tipo assim, moço, que é isso? Mas enfim, aí o decorrer da história é bem legal, bem divertida. Tem cenas assim, ó. Cenas assim, ó. Deixa eu contar, cenas assim, que eu não sei nem o que falar. Amo, 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 amo. Esse livro aqui, pra mim, até agora, de todos que eu li dessa saga, é o melhor. Uma coisa ruim é que eles são todos meio iguais, sabe? É aquele livro que você não precisa ler o primeiro pra ler a continuação. Você não precisa. Se você não quiser, você lê só um, ou não lê mais nenhum, enfim. Então, isso é uma coisa que eu acho positiva, porque às vezes você não quer ter todos, você quer ter só um, ou só um, você gosta só de um e não quer ter que ler os outros pra saber a continuação. Então, eu acho isso legal. Amei o protagonista Deli, que ó, palmas pra esse homem, viu? Que assim, o jeito que eu imaginei ele aqui, fenomenal. Assim, 10 de 10 pra ele. E o livro eu dei 8,5 de 10, porque eu gostei bastante, eu fiquei bem presa. Me prendeu bem mais que o outro, ele bem mais rápido também. E assim, a história, eu gostei bastante dessa autora, sabe? Ela escreve de um jeito bem fluido. E a história é bem legal. Bom, gente, após esse leve problema, eu tenho mais uma coisa pra falar. É que eu tô gravando a continuação, né? Que eu percebi hoje que o áudio parou de funcionar. Então eu tô tendo que estar regravando. E aí hoje é domingo e vai ter jogo do Brasil com a Noruega. Então, assim, vai ter muitos fogos, muitos gritos e muitas coisas. Mas não tô nem aí. Vou continuar gravando do mesmo jeito. E vocês vão ter que estar aguentando o som desse jeito. Vamos lá, né? Agora vamos falar sobre o outro livro que eu li, que foi Luzes do Norte. Nesse livro, a gente tem a Dimitra, que ela é uma caçadora. E ela caça pra se manter viva. O rei lá, que isso é meio antigo, sabe? Tipo, passa como se fosse meio antigamente. O rei de lá, ele contrata ela pra matar um urso que tava incomodando. E ela vai, ele vê que ela é boa e fala assim: olha, eu vou te colocar pra cuidar da minha filha. Enfim. E aí, ela cuida lá, começa a cuidar da filha dele, e aí a história vai se desenvolver. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu achei que ia ser só um romance entre a caçadora e a princesa, né? Ia ser só um romance, assim, coisa fofa e pronto, acabou. Mas realmente tem conteúdo. Tipo assim, acontece um assassinato, começa a acontecer assassinatos. Então, assim, isso me pegou muito de surpresa, porque eu não esperava, sabe? E quando eu vi, tinha mais coisa. Então, assim, eu achei isso um ponto muito legal. Mas, sobre essa autora, assim, eu acho que ela tem ideias muito legais e muito boas, mas ela não consegue desenvolver tão bem, sabe? Os primeiros capítulos do livro são muito legais, são muito rápidos, assim. Nem é questão de ser rápido, mas é que é muito legal. Você pega e vai lendo assim, você fica impressionado. Mas aí chega no meio do livro e começa a ficar muito denso, fica muito pesado de ler. Muitos pensamentos, e é um pensamento que eu acho que não é tão leve. Assim. Além de que os capítulos também são muito grandes. E, tipo assim, às vezes são capítulos grandes só com pensamentos. E assim, isso pra mim não é uma coisa tão legal.
sabe? Me prende, assim, e fez com que a leitura fosse muito pesada. Pra chegar no final, assim, nos últimos 3 capítulos, ia acontecer um grande plot que, assim, eu achei que faltou até desenvolvimento, sabe? Porque, assim, a autora botou nos últimos 3 capítulos, sendo que ela poderia ter desenvolvido mais em outros capítulos para quando acontecesse você conseguir entender, entendeu? Porque assim, eu achei que ele ficou meio com pontas soltas, sabe? Tudo bem que o livro tem a continuação, mas eu até comecei a continuação, ainda não terminei, mas assim, nesse início eu não li nada sobre, entendeu o que aconteceu. Os livros dessa mulher, assim, merecem uma palma, porque eles são muito lindos. O livro Luz do Norte, ele é lindo, ele brilha no escuro, sabe? Eu desliguei a luz do quarto um dia e quando eu vi ele tava brilhando. Então, assim, ela arrasa muito nas capas, muito mesmo, é muito lindo. Em abril eu não li nenhum livro, e aí eu fiquei assim, leve, não li nada. Em abril. Em maio eu li 3 livros. O primeiro foi Canção dos Ossos, que só uma curiosidade, é da mesma autora que escreveu Luzes do Norte. E esse livro também, gente, que capa linda. Eu acho que assim, é uma das capas mais bonitas, se não a mais bonita que eu tenho na minha estante, porque eu realmente acho essa capa lindíssima, eu sou assim obcecada, eu acho ela perfeita, que capa linda. Esse livro a gente acompanha a Helena, como eu tava falando, e ela mora num orfanato, não é orfanato a palavra, mas eu esqueci, não, esqueci a palavra, mas enfim, é tipo um orfanato, ela mora lá, come e tal, vive lá, mas não é adotada, né, não tem como ser adotada lá. E lá, as pessoas que vivem, elas estão numa orquestra, que ela é dividida entre a orquestra de prata, de ouro, né, que vai de uma esmerdinha pro maior. E lá é um universo mágico. Então, assim, nessas orquestras, elas, quando as pessoas cantam, quando tem os instrumentos e tudo mais, acontece coisas. Então, tem um momento mesmo que do nada começa eles cantam e aí flores começam a nascer. Tem algumas canções que são para construir casas, para levantar parede. Enfim, é tipo assim, um mundo onde com a voz você consegue fazer tudo. E aí tem as divisões também do que cada um faz, dos tipos que podem acontecer, as matrizes lá de música, de mágica, enfim. E nessa história a gente vai acompanhar a Helena com as amigas, como é estar lá naquele orfanato, e ela querendo alcançar o primeiro lugar na orquestra, lá de ouro, né? Pra ela ia ser o auge, mas tem alguns empecilhos, e aí durante a história a gente descobre por quê. Bom, essa história, ela assim, é o primeiro dark romance da minha vida. Uma coisa muito importante, é sempre bom, gente, a gente pesquisar o que tem nos livros. Porque esse aqui eu só fui pela capa e eu não pesquisei, assim, o que tinha dentro. E ele, assim, é bem gore. Fiquei traumatizada, juro por Deus. Assim, eu não fui pensando que ia ser algo assim, sabe? E foi bem gore. E eu tô um pouco traumatizada. Ela tem ideias muito boas. Gente, que ideia fantástica. Um bocado de gente num orfanato cantando e as canções fazem coisas. Isso é uma coisa muito legal e é muito bonita como tá no livro. Mas é a mesma coisa que eu falei. No início é muito bom, chega no meio do livro e começa a ficar denso, começa a ficar pesado e difícil de ler. E o final tem um grande plot, mas que no final não é tão desenvolvido, sabe? Será que foi gol? Minha nota pra ele foi 6 de 10, porque realmente foi bem gore. Foi umas coisas assim que eu fiquei assim em choque. E olha que não é nenhum dark romance pesado, tá? Porque tem uns que eu sei que são bem mais pesados. Mas só esse aí eu já fiquei assim traumatizada. Ler outro, acho que eu acho que eu morro. Enfim, bom, gente, o outro livro que eu li foi As Líderes de Torcida. Esse livro é bem especial pra mim porque eu ganhei na Bienal do Livro da minha namorada. Então, só por ter ganhado da minha namorada já é especial. Nessa história, a gente acompanha a Mônica. E ela tinha uma irmã, que era líder de torcida. Mas, há uns 10 anos atrás, aconteceu uma tragédia, que foi que o grupo das líderes de torcida foram assassinadas. Na verdade, 2 morreram em um acidente de carro, outras 2 foram assassinadas, e a irmã da protagonista se suicidou. E aí, com o decorrer da história, ela meio que vai. Ela acha umas fotos antigas que fazem com que ela volte pro passado. Sabe? Que ela meio que lembra, começa a relembrar o que aconteceu. E aí ela começa a investigar, no caso, o que aconteceu com as meninas e se realmente foi um assassinato, se teve mais algo. Enfim, ela começa a investigar. Eu gostei bastante da história. Eu acho que eu fui acreditando que teria mais plot, sabe? Mas não teve tantos. Os que aconteceram foram legais, mas não foram aquelas coisas surreais. Mas eu não suspeitei nem um pouco de quem era realmente o assassino. Eu realmente não achei, assim, nada disso. E quando eu descobri, eu fiquei bem em choque, porque eu realmente achei que não era aquela pessoa, sabe? E, enfim,
Eu gostei bastante, mas eu acho que podia ter tido mais, sabe? A gente tanto que tinha o coisa de passado e presente, voltava pro passado, e quando voltava no passado, voltava com a irmã da protagonista. Então eu acho que poderia ter sido mais desenvolvido as cenas e os pensamentos dela, né? Mas assim, eu gostei bastante da história. E eu achei ela bem fluida. Ela tem, eu acho que, uns 300 capítulos. Ou 300 capítulos não, né? Umas 300 páginas. E ela é bem grossinha, assim. E os capítulos também são longos. Mas, diferente de outros, é bem fácil esse capítulo, sabe? Mesmo sendo longo, dá pra ir, sabe? Eu gostei que ele é bem fluido. Eu gosto de livro fluido. Adoro livro fluido, que eu pego, sento, acabo e acabou. Eu dei 8 de 10 porque eu achei que o plot poderia ter sido mais uau, sabe? E poderia ter tido mais desenvolvimento. Mas ainda assim é um livro bem legal, que eu, assim, indico para as pessoas, porque ele realmente é bem fluido. E caso a pessoa queira ler um suspense ali, que não seja tão pesado, esse é bem bom. O outro livro que eu li foi Sem Controle, que é, de novo, daquela saga lá de Sem Defeito, Sem Coração. E, gente, esse livro aqui, eu não quero nem fazer resumo, porque que livro péssimo, meu Deus. Pega e joga na fogueira, pelo amor de Jesus. De Jesus. Gente, nesse livro a gente acompanha a Sloan, que ela é uma bailarina, e a gente tem o Cade, não, a gente tem o Jasper, que ele é um jogador de rock. E aí, eles se conhecem desde pequenos, só que nunca puderam ter nada. E ao mesmo tempo, ambos se gostam, mas nunca assumiram isso. E agora a Sloan, ela vai casar. E aí o Jasper fica meio desesperado, né? Tipo, porque ele quer ela, só que ela vai casar. E aí, ao decorrer do livro, a gente vê a história dos dois e tudo que acontece, como eles eram no passado, o que aconteceu na vida do Jasper, e, enfim. Na minha cabeça, ele ia ser o melhor livro dessa série aí, total. Pra mim, esse ia ser o melhor. Porque ele é bem vibe fanfic. E eu gosto das coisas meio fanfic, sabe? Eles eram apaixonados desde a infância e não podiam ficar juntos, ela ia se casar. Tipo assim, tem tudo pra ser uma grande coisa, sabe? Mas foi o pior. Foi o pior. Dei 4 estrelas, gente. 4, tá? De 10 pra 4, meu Deus, é muito, muito pouco. Só tem hot nesse livro. É hot atrás de hot. Acaba um e começa outro. E tipo assim, eu não sou aquela pessoa chata que, ai, tem hot, não vou ler. Não, tanto faz, sabe? Se tem um, dois, três, tudo bem. Mas agora, quando passa de uma quantidade, fica insuportável. Você não aguenta mais. Você não quer mais saber disso. Você quer ver a história. E você não pode ver a história porque só tem eles fudendo. Ai, gente, não. Não, gente. Ai, gente, só tinha isso, só tinha isso. Sabe? Eu passava uma cena de novo. Eu não aguentava mais. E eu pulei. Eu pus sem noção. Tava tão chato de ler que eu pulei. Aí tinha aparecido um bocado, eu fui pulando. Chegou o final do livro, eu só assim li logo pra acabar. E eu não gostei nada. E eu fui com muita. Eu não sei se quando eu vou com expectativa do livro, eu sempre me lasco, porque nunca é o que eu imaginei. Mas assim, não, sabe? Eu super indico Sem Coração. Muito bom Sem Coração, mas esse aqui, por mim, se você tiver a oportunidade de pular ele, pula. Bom, amigas, em junho eu li um livro só, que foi Em Outra Vida, Talvez. Eu tô, assim, há muito tempo querendo esse livro. Eu acho que desde 2024 eu tô pra comprar ele, mas aí eu sempre deixei pra lá, sabe? E aí agora eu ganhei de aniversário. Beijo, amiga. Obrigada por ter me dado ele. A história, a gente acompanha a Hannah, que é a protagonista, e aí chega no momento do livro que ela tem que decidir entre ir com a melhor amiga ou ficar com o ex-namorado dela. E aí, uma coisa que, assim, nunca tinha lido um livro desse jeito, literalmente mostra o que acontece quando ela escolhe a amiga e mostra o que acontece quando ela escolhe o ex-namorado. E aí, cada capítulo é com uma escolha que ela fez. E assim, é um livro bem voltado para o universo, para as escolhas que a gente faz. Será que o caminho que eu escolhi é o certo ou é o errado? E no final não tem caminho certo ou errado? O importante é o que você faz durante isso. Enfim, é um livro meio filosófico, assim, sabe? Chorei muito com ele porque, assim, nem porque era sensível, era só porque eu acho que eu tava emotiva. E aí qualquer coisa fazia eu chorar. E pra ele eu dei 7,5 de 10. Quero mostrar pra vocês porque é o primeiro livro que eu marco com post-it, assim, sabe? Aí eu queria mostrar pra vocês porque eu achei bem bonitinho. O amarelo é pra frases, assim, que eu fiquei... que eu achei bonito ou que eu me identifiquei. Assim, meio salmão. É para momentos fofos ou frases fofas. E o laranja, que não tem tantos, mas é para quando coisas que eu me choquei ou coisas meio depressivas. E aí foi isso, gente. Falei, falei, falei. E no final não falei nada, né? Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Beijos e até a próxima.